nights are drawn out long, and you're kissing to cut through the glue. Oi gente, boa noite. Então vamos começar, uma discussão relacionando a pergunta do nosso trabalho, do estudo dos sintagmas, Uma pergunta muito pertinente, mas que na minha concepção não é muito difícil de respondê-la, tá bom? A primeira coisa, o primeiro embasamento na qual eu vou abordar é em relação ao ensino nas escolas, ou seja, o ensino básico e o médio, nos quais a gente passa. Eis a questão. Nós vemos, estudamos os estudos de sintagma, essa análise sintagmática que a gente já estudou, creio eu que não, pelo menos eu não acredito que nem vocês, Então, o que acontece? Hoje, no finalzinho, eu vou apresentar a vocês ali minha lousa, onde eu escrevi um exemplo não muito novo, mas só para a gente entender toda essa logística na qual eu vou abordar agora, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, em princípio, podemos ver que não temos esse embasamento teórico no nosso ensino básico e o médio, no qual foi meio complicado para a gente pegar, compreender, para a gente ter uma logística de entendimento melhor na faculdade, Tivemos essa falha, mas não é uma falha nossa, é uma falha, vamos dizer, no sistema de ensino, porque não tem uma obrigação alguma cobrando esse estudo dos sintagmas, Então fica uma coisa bem superficial, até porque a gente estuda mais a forma ampla da gramática normativa, no qual, se fôssemos ver de fato os estudos sintagmáticos, podemos perceber, pelo menos, que seria mais fácil da gente entender todo esse contexto de gramática normativa, certo? Então, assim, a gente já pode trazer essa temática do ensino mais extenso, o ensino mais grosseiro, Aquele ensino, como na nossa disciplina que pagamos, sobre psicologia da aprendizagem, onde a gente vê o professor associacionista, Aquele professor que só se preocupa em replicar o conteúdo de forma que o aluno aprenda da mesma forma que está nos livros, ou seja, aquele ensino muito limitado, uma coisa que a gente não pode seguir, mas é muito comum, pelo menos aqui no Brasil, esse ensino associacionista. Por isso que muitas das vezes, assim, eu compreendo que muita gente não gosta de gramática. Mas por quê? Porque tiveram professores associacionistas. Então a gente já pode embasar, trazer um embasamento teórico a partir disso. Por quê? Porque os estudos sintagmáticos serviria pelo menos para melhorar o entendimento do aluno, ou seja, alicerçar, o conhecimento prévio que ele poderia ter para estudar a gramática normativa em si, certo? Outro exemplo muito comum é um exemplo de um ensino mais prático, Ou seja, se a gente trouxesse um embasamento teórico a partir dos estudos sintagmáticos, com certeza a gramática normativa ela ficaria melhor de se compreender de fato, E a gente conseguiria desenvolver mais os estudos gramaticais corriqueiramente, tá bom? Então a gente pode ver aqui o exemplo que eu fiz na lousa, um exemplo não muito novo, o João chegou cedo. Olha só aqui a análise gramatical que eu tenho aqui, Eu tenho todo esse sistema de análise sintática, e a análise morfológica. Olha só quanta coisa. Aí eu pergunto, e análise sintagmática? Olha só, se fôssemos analisar sintagmaticamente, nós teríamos 3 sintagmas. O sintagma nominal, o sintagma verbal e o sintagma adverbial. Então, olha só a diferença. Se fôssemos nos embasar a partir desse estudo, tudo isso, toda essa análise morfológica e sintática seria mais compreensível, melhor. O conhecimento ele ficaria mais mastigado, vamos dizer assim. Então, na concepção de estudo teórico, para embasar a gramática normativa, seria super essencial estudarmos a análise sintagmática, certo? Faz-se necessário. Olá, meus amigos. Boa noite a todos e a todas. Dando continuidade, ancorando com o que o nosso amigo Vinícius Félix acabou de sentenciar, o estudo da gramática vem, por muito tempo, ocupando um espaço importante no campo do estudo da linguagem, certo? Que é a ponto de ser a forma inquestionável, inquestionavelmente a única forma do ensino de língua adotada pelas escolas. Desse modo, através da gramática normativa tradicional, que aprendemos sobre fonologia, sobre morfologia, sobre a sintaxe,
sobre a semântica, né? A respeito da significação das palavras, certo? Então, historicamente, estudar gramática nas escolas era a condição essencial para o conhecimento sistemático da língua, certo? Então, da língua dita como padrão vernacular, a língua dicionarizada, certo? Então, assim, para o educando ter acesso ao mundo do trabalho, para o educando ele ter acesso ao mundo do trabalho, é necessário que ele aprendesse a norma padrão, né, para ocupar uma vaga no mercado de trabalho. No entanto, a escola adotando essa forma como forma padrão, né, a norma culta, tornaria um certo tabu para com o aluno, né? Tornaria um certo tabu, porque criaria uma atmosfera de preconceitos linguísticos em relação à linguagem que os alunos já tinham, certo? Assim, eles entenderiam que se não aprendessem gramática, não ocuparia uma vaga desejada no mercado de trabalho, certo? Então, a questão era aprender as regras de falar e escrever bem, o que na maioria das vezes até hoje é o que a gramática traz com as suas incongruências, né? Traz as suas dificuldades e as suas incongruências com a forma prolixa e deficiente a qual sabemos, né? Essa é a dificuldade de estudarmos a gramática normativa tradicional. É isso? Todavia, o estudo dos sintagmas proporciona uma forma bem mais concisa para nós, como futuros professores modernos. É interessante que nós inserçamos essa forma de proporcionar a aprendizagem da gramática, né? Através do estudo dos sintagmas. E é notório que torna uma forma bem mais estruturada na mente dos alunos, aquela árvore bem organizada, né? Tendo as divisões, sintagma nominal, sintagma verbal, então fica algo bem mais estruturado, eficiente e conciso, né? Em detrimento a essa gramática normativa tradicional que por muitas vezes traz esses conceitos prolixos e deficientes, certo? Então é interessante que nós, como professores, tentamos trabalhar, ver a gramática por meio dessa perspectiva para darmos um upgrade no ensino, tentar melhorar e tirar esse peso que os alunos carregam, né? E inclusive através desse ensino enfadonho e deficiente da gramática normativa tradicional, que muitos alunos não gostam da língua portuguesa, dizem que é difícil, né? Então essa metodologia, através do estudo dos sintagmas, pode nos proporcionar resultados brilhantes, né? Então, meus queridos amigos, foi uma breve contextualizada, certo? Vou passar a palavra para a nossa amiga Joane, tá bom? Até a próxima. Olá, gente. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Vou concluir rapidamente e resumidamente todos os pontos que já foram abordados pelos meus colegas anteriormente no que diz respeito à relação entre gramática normativa e o estudo dos sintagmas, né? Então, já sabemos que a gramática normativa é de difícil compreensão de boa parte dos alunos, tanto do ensino básico quanto do ensino médio. Mas sabemos também que, apesar de ser de difícil compreensão, de difícil acesso e de ser um grande obstáculo no entendimento desses alunos, a gramática normativa ela é indispensável para a vida acadêmica dos alunos, né? Então, sabemos também que o estudo dos sintagmas não é um dos assuntos atualmente mais abordados pelos professores, né? Não é uma questão muito lecionável dentro das salas de aula. Porém, tomando partido aqui no que diz respeito a regras de falar e escrever bem, precisamos de uma gramática normativa, digamos assim, ao pé da letra, né? Tanto para falar bem quanto para escrever bem. Todas as regras gramaticais e todos os conceitos da gramática normativa, elas têm de ser seguidas super ao pé da letra. Mas como passar
toda essa questão para os alunos, como fazer com que eles entendam e com que seja de forma simples, de forma mais pacífica. Então, se tomarmos partida a partir de que o estudo do sintagma pode super facilitar esse entendimento e esse acesso, teremos então uma ponte, digamos assim, para o entendimento desses alunos. Por quê? Vamos pegar um exemplo. As classes gramaticais, né? Como passar todo o entendimento das classes gramaticais para esses alunos. Se nós fizermos uma relação entre os estudos morfológicos, os estudos sintáticos e relacionarmos com o estudo dos sintagmas, fazendo toda essa abordagem e elaboração acerca da gramática normativa, vamos conseguir, de certa forma e de forma bem pacífica, fazer com que esses alunos entendam tanto a gramática normativa quanto tenham acesso ao estudo dos sintagmas, que é de super importância também para a vida acadêmica deles. Bem, espero que todos vocês tenham entendido. Eu acho que repeti várias palavras, mas enfim, o intuito era esse, tá? Dar um pouco da explanação entre a gramática normativa e o estudo dos sintagmas. E é isso. Boa noite e espero que logo mais possamos nos encontrar.